Dando sequência aí à questão 30, vamos lá. O EPB 2014, uma das medidas paliativas utilizadas por governos no enfrentamento das secas no Nordeste é a distribuição de água através de carros-pipa. No entanto, municípios já castigados pela seca enfrentam outro problema. A água distribuída pelos carros-pipa muitas vezes chega aos moradores imprópria para o consumo. Entre as consequências mais graves da qualidade ruim da água está o aumento das taxas de mortalidade infantil. De acordo com essa realidade, considere as seguintes questões. A correta correspondência entre as doenças de veiculação hídrica e seus agentes etiológicos é... Gente, essa questão aí, vocês podem ver que ela é bem extensa, né? Tem 3 partes, ela é composta por 3 partes. Então, essa questão, de certa forma, está no nível razoável aí pra gente. Então, vamos lá. Correta correspondência entre as doenças de veiculação hídrica, ou seja, são aquelas doenças que necessitam de quê? Da água, né? Para que o agente etiológico ou o vetor, né? Ele se utilize da água para o seu desenvolvimento. Lembrando mesmo, o que é mesmo um agente etiológico? Lembre que a gente falou sobre isso aí em questão anterior. Agente etiológico é um agente causador de uma doença. É um termo usado em parasitologia para designar um organismo causador das doenças de origem parasitológicas. Os agentes etiológicos, eles podem ser o quê? Um vírus, uma bactéria, um protozoário. Os itens do quesito A estão corretos. Você pergunta assim, professor, o Aedes aegypti, ele é o agente etiológico da dengue? Isso é verdade ou é falso? Isso é falso. Por quê? Porque o Aedes aegypti, que é o mosquito, ele é o quê? O vetor da doença. E o agente etiológico é aquele que vai causar a doença. Então, o próprio vírus da dengue. Letra A, amebíase, quem causa entamoeba, verdadeiro. Quem causa cólera? Vibrião colérico, verdadeiro. Esquistossomose, a gente já falou, né? Cistossoma mansoni, verdadeiro. Giardíase, quem é que causa? Giardia lambra. Então, a letra A aqui é o verdadeiro da questão. A questão não terminou ainda não, viu? Letra B, onde é que está errado? Está aqui, ó, dengue. Aedes aegypti? Não, falso. Quesito falso. Letra C, cadê o dengue de novo? Que eu vi ele por aqui. Está aqui, ó. Então, ó. Falso também. Então, o quesito lá, na questão 30, é o correto por enquanto. Vamos ver aí a continuidade. Além da distribuição de patógenos provenientes de ecossistema aquático contaminados, a água distribuída em regiões rurais no semiárido através de carros-pipa pode também conter produtos consequentes dos seguintes processos, exceto, olha, quando se fala em carro-pipa, essa água ela pode ser retirada de poços, né? Pode ser retirada de córregos, pode ser retirada de uma lagoa que choveu ali, acumulou água em determinado lugar, e aí os indivíduos eles podem pegar essa água, né? Coletar essa água e levar para os povoados, né? As pessoas utilizam água nos interiores aí, no semiárido, também dessa forma, né? Muita gente vê uma lagoa ali, vai, lava a roupa, pega água para o consumo, né, para os animais, para si próprio, e aí segue, né? Você sabe que a escassez de água aí é muito alta nessas regiões. Então, número 1, aí ele pediu aí a questão, né, o exceto. Então, algo que não pode também conter produtos consequentes seguidores dos seguintes processos, exceto, número 1, água com excesso de pesticidas e agrotóxicos decorrente do processo de eutrofização. Olha, esse quesito ele é falso. Não é, exceto realmente, né? Olha, o que acontece? Isso aí é incorreto, por quê? Pois a eutrofização ou eutroficação é um processo onde ocorre o aumento gradativo de matéria orgânica presente no ambiente aquático provenientes, por exemplo, de agrotóxicos e não ao contrário. Então, o processo de eutrofização ele vai acontecer porque se tem agrotóxicos ou pesticidas, né, substâncias que vão fazer com que aconteça o processo de eutrofização e não o contrário. Pesticidas eles não são decorrentes da eutrofização, correto? Então, esse quesito ele está incorreto, né? Então, o que é que a questão pede? Eu acho que até eu me confundi. Além da distribuição de patógenos provenientes de ecossistemas aquáticos contaminados, a água distribuída em regiões rurais
do semiárido através de carro-pipa pode também conter produtos consequentes dos seguintes processos, exceto... Ah, tá. Então, o 1 seria a nossa resposta, né? Tá aqui, porque é exceto, que não é verdadeiro. Muito bem. Confundi um pouco, mas tudo bem. Número 2. Água com excesso de sais dissolvidos decorrentes do processo de salinização é correto. Não é o que a gente quer, né? O que ele quer é o exceto. Então, esse quesito aqui ele é verdadeiro. Por quê? Olha, muito do volume de água disponibilizado em carros-pipa vem de poços, como eu falei, né? Vem também de córregos, de lagoas, nesse caso, né? E nesse caso, eles possuem água com sais que vêm do solo. Então, a chuva, ela lava esse solo, levando, logicamente, os sais que estão contidos ali no solo, dando esse sabor salgado à água, principalmente em água de poço. Quando se tem água de poço que fica lá no fundo, né, lá embaixo da terra, o que é que vai acontecer? No subsolo, o que é que acontece? Muitas das vezes a chuva ela lava o solo, leva todo esse sal, esses sais, né, que estão lá no solo para o lago que é formado, e aí, consequentemente, né, a água ela fica salobra, como se fala, né? Então, número 2 é verdadeiro. Número 3. Águas com excesso de cianobactérias potencialmente tóxicas, consequência do processo de enriquecimento de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio. Olha, esse quesito também é verdadeiro. Muitas dessas águas encontradas em poços são provenientes de chuva ou provenientes de riachos, lagos, né, lagoas, próximas da região que serão abastecidas. Naturalmente, a chuva lava o solo arrastando os componentes que se diluem nela, havendo assim acúmulo desse material nos locais de coleta de água. Muitos desses componentes, como fósforo e nitrogênio, se acumulam e contribuem para a proliferação de cianobactérias que contaminam essas águas. Então, o quesito 3 também é correto. Então, a gente já tem o quê? Letra A e o número 1 aí, né? Para o tratamento completo e correto da água bruta para o consumo humano, são recomendados as seguintes etapas do sistema de tratamento. Meu Deus, que questão comprida, né? Então, vamos lá. Aí ele está mostrando a sequência de como acontece o processo de tratamento de água para o consumo humano. Então, antes de chegar às torneiras, a água passa por diferentes processos físico-químicos a fim de eliminar as impurezas e os agentes patogênicos. Essas etapas elas consistem em... A primeira delas seria o quê? Deixa eu colocar lá no quadro branco, que aí eu mostro, vou anotando aqui os detalhes. Pronto. Deixa eu colocar aqui na caneta. Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro momento, a primeira etapa consiste na oxidação. A oxidação é a primeira etapa de um processo de tratamento de água. Ele consiste em deixar os metais presentes na água insolúveis. Metais como ferro e manganês são oxidados através de reação de oxidação com substâncias como o cloro, que os tornam insolúveis, permitindo sua remoção nas próximas etapas. Em seguida, após a oxidação, vem a coagulação. A coagulação, ela adiciona, nessa etapa, adiciona-se produtos químicos como sulfato de alumínio para aglutinar ou aglomerar as sujeiras, né? O material que foi oxidado, por exemplo. Em seguida, se tem a floculação. A floculação é a etapa onde a água é movimentada para que ocorra a aglutinação dos flocos e ganhe peso para decantarem. Então, os flocos de sujeira vão se acumular, vão formar flocos e aí vão decantar. Então, essa etapa seria a floculação. A próxima etapa é a decantação. A decantação é o processo onde as partículas agora aglomeradas são depositadas no fundo do tanque. Em seguida, se tem a filtração. Processo que separa os sólidos presentes. Né? O nome já está dizendo filtrar. Vai retirar o sólido, né? Separar o sólido da água. Em seguida, se tem a desinfecção. Nessa etapa, usa-se cloro para eliminar os micro-organismos patogênicos que passaram na filtração. Depois da desinfecção vem o quê? A correção de pH. É uma etapa onde é medido o pH.
e caso não esteja dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, deverá ser corrigido. Lembre-se que pH é uma unidade de medida para saber se a substância não é nem uma unidade, né? É um parâmetro utilizado para se medir, para saber se a substância ela é ácida, neutra ou básica. Tá? Então, correção de pH seria uma das etapas desse processo. E para fechar, a fluoretação. Como última etapa do processo, o flúor é adicionado a fim de evitar cáries dentárias. Então, seguindo essa sequência, oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de pH e fluoretação, estaria em qual quesito? No quesito 3. Resposta correta, letra A. Então, finalizamos aqui mais um bloco de questões. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente pelo site, que a gente vai ter o maior prazer em responder, em ajudar você. Um abraço a todos, bons estudos e na próxima aula a gente continua.